Alô pessoal, alô povo de Deus, uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. As pessoas têm me ligado pedindo para eu falar mais sobre essa matéria do coronavírus e nós estamos com um novo tema. Ainda há pouco recebi uma ligação pelo WhatsApp para falar mais detalhes sobre esse novo tema. E o tema é coronavírus, pré-arrebatamento e grande tribulação. Nós vamos falar aqui sobre uns tópicos justamente desses últimos acontecimentos sobre essa doença, né, do coronavírus 19 ou Covid-19. Primeiro, nós vamos fazer uma comparação do Covid-19 com o arrebatamento e com a grande tribulação, tá? Primeiro, o Covid-19 ele tem atacado de forma global. É uma doença que está em praticamente todos os países do mundo, de forma global. E comparando com o arrebatamento também será em toda a terra de forma global. Como está escrito aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 34 e 36, que fala que naqueles dias 2 estarão numa cama, dormindo, um subirá onde ficará. 2 estarão no campo trabalhando, um subirá onde ficará. E 2 mulheres estariam moendo, e uma subiria e outra ficaria. Bom, isso aí eu já expliquei, não queria ser repetitivo. Então nós vimos aí que é em toda a terra, que fala sobre os fusos horários, né, em toda a terra. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, também fala sobre isso. E diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, porque Jesus Cristo é o primícia dos que dormem, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, ou com estas palavras. Esse é o nosso consolo, saber que um dia Jesus vai voltar e está perto. Está perto, porque essa doença do coronavírus eu vejo como um pré-arrebatamento da igreja, essa pandemia. Então nós vemos aí a comparação, assim como o coronavírus é em toda a terra, globalizado, o arrebatamento se dará em toda a terra. Dia e hora ninguém sabe, muitos estão anotando o dia aí, estão anotando datas. Jesus não deixou datas, ele deixou os sinais, e todos os sinais estão aí, não é? Outra coisa, 2. A pandemia do Covid-19 tem assustado o mundo todo. Toda a terra está em pânico, né? É uma epidemia que está causando pânico. Eu não sei se é por isso que vem a palavra pandemia, mas que está causando pânico em toda a terra, com as notícias, né? E nós vemos aí que é um acontecimento mundial. E nós vemos as notícias, tá? E vemos aí as pessoas, os parentes, vendo os seus familiares e amigos enterrados, ou seja, famílias vendo seus parentes e amigos sendo enterrados, e não pode nem se despedir por causa da contaminação da doença, que é autocontaminante, né? Contamina muito. E no arrebatamento também vai espantar toda a terra, assim como a pandemia do Covid-19 está deixando todos espantados na face da terra. No arrebatamento vai espantar toda a terra. Por quê? Não vai ter Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não tem peste negra ou gripe espanhola, e nem a derrubada das Torres Gêmeas, e nem mesmo a pandemia do coronavírus, que vai assustar tanto a humanidade do que o arrebatamento da igreja. Tá? E tem mais, não vai dar tempo da despedida.
as pessoas não terão tempo de se despedir daqueles que foram arrebatados, porque diz a Bíblia que será no abrir e fechar de olhos, é no átomo de tempo. Eu consigo abrir e fechar meus olhos 25 vezes em 5 segundos, eu já fiz isso. Então é no abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido e não vai dar tempo de ninguém se despedir, como aqueles que também morrem de coronavírus e não tem despedida, o enterro é muito rápido, não é? Interessante isso aí, essa comparação. 3. A pandemia deste vírus pega todos, ou seja, pega bebês, crianças, jovens, adultos, incluindo os de mais idades, de todas as nações e culturas. No arrebatamento da igreja, todas as crianças de colo e recém-nascida subirão, serão arrebatadas. Mulheres, homens, jovens, velhos, todos que tiverem Jesus como Salvador, estiverem preparados, subirão. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? E o que é ser santo? É ser diferente do mundo. Não é ser perfeito. Nós só alcançaremos a perfeição na glória, quando estivermos com Cristo e ver Ele face a face. Só lá no céu nós alcançaremos a perfeição. Certo? Então, quanto às crianças, Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os estorveis. Em outra Bíblia fala: não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14. Nós vemos essa passagem que diz assim: trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, lhe disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos para abençoar, partiu dali. Tá? Então, todas as crianças de colo e recém-nascida, elas serão arrebatadas. Você já pensou a loucura que vai ser? Quando uma pessoa some, tanta gente vai à polícia, vai no hospital, vai na delegacia, vê o que aconteceu. Imagine milhões de pessoas sumindo e crianças também. Isso também será em toda a terra, tá? Será de forma global. Nós estamos vendo aí todos esses acontecimentos. Eu estou fazendo a comparação da pandemia do coronavírus com o arrebatamento da igreja. 4. Pandemia do Covid-19. Tem se tornado notícia o dia todo, nos rádios, telejornais, de todas as emissoras. Você só ouviu falar sobre essa doença. Não é? São autoridades políticas, autoridades de saúde, presidente da Organização Mundial de Saúde e reportagem nos 5 continentes, em todos os países. A doença se tornou a primeira matéria em todos os países. Começa o jornal, a primeira coisa que fala é sobre o coronavírus. Isso também vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Alguns minutos depois que acontecer, todas as emissoras interromperão as suas programações em toda a terra e falarão sobre o sumiço repentino de crianças, adultos, jovens em toda a terra, nas ilhas, no mar. Muitos militares sumirão em alto mar, em navio, militares da Marinha Mercante, do Exército, da Aeronáutica, policiais, pessoas que têm Jesus como Salvador e estão firmes, etc., né? De todas as profissões. Sumirão em pleno ar. E muitos sumiços serão filmados. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso eu já falava há muitos anos sobre isso. Quem me conhece há mais de 30 anos sabe que eu já pregava sobre isso na década de 80. Quando eu ainda era fuzileiro naval da Marinha, servi na tropa de comando da tropa de reforço, companhia de paraquedistas, fui armeiro, a gente já pregava sobre isso naquela época, não é? Então, só que naquela época, né, eu fui tido como louco, maluco, porque a gente falava de coisas que não tinha acontecido ainda. Mas muita gente acreditava. Então, o que vai acontecer? Assim como
Toda hora eles mostram as pessoas doentes nos hospitais, pessoas passando mal, pessoas internadas com Covid-19. Sabemos que hoje tudo é filmado. Tudo é filmado. Então, a pessoa que estava no elevador vai sumir, vai ser filmado. A pessoa que estava na rua vai sumir, vai ser filmado. Na repartição pública, entendeu? Serão filmados se eu sumisse. Isso aí não tem a menor dúvida. Porque aonde você chega está escrito sorria, você está sendo filmado. Então eu creio que as pessoas, na hora que estiverem sumindo, serão filmados. Claro, o nosso encontro com Jesus lá no céu, porque diz a Bíblia que nós vamos nos encontrar nos ares, não será filmado. Só a igreja, Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos, né, vão ver. Mas aqui na terra, na hora que a gente tiver, até mesmo gravando, como eu estou gravando esse vídeo, de repente Jesus vem agora, eu vou sumir, vou ser arrebatado, então as pessoas verão a gente sumindo, tá? Então, quinto, é o coronavírus, né? Toda hora você vê os médicos sanitaristas, infectologistas, especialistas na área de virologia, dando suas opiniões sobre a doença e como se precaver para a mesma, como já acontece há meses. Desde dezembro de 2019, quando começou o primeiro caso de coronavírus em Wuhan, na China. Agora, o arrebatamento. Qual a semelhança que tem? Quando houve o arrebatamento, essa notícia vai passar meses na televisão. Vão passar meses tendo reportagem sobre o sumiço de milhões de pessoas em toda a Terra. Assim como no caso do coronavírus, toda hora você vê novas estatísticas de infectados, pessoas que ficaram curadas e que morreram de forma global. Todos os dias as emissoras falarão novos números de pessoas que desapareceram em toda a Terra. Chamarão especialistas, né, de várias áreas, inclusive os parapsicologistas, ou parapsicólogo, melhor dizendo, né, da parapsicologia. Parapsicologia, ela é uma pseudociência dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Eles serão muito chamados para dar uma posição do sumiço de milhões de pessoas. Todos procurarão dar uma explicação. Também serão chamados ufólogos. São aqueles que estudam ufologia, a área dos OVNIs, que é objeto voador não identificado. Claro que eles vão dizer que esse povo foi resgatado por discos voadores, né? Eles vão falar que foi isso. Então, e até padres e pastores que usavam de engano e não tinham uma vida consagrada a Deus, darão a resposta mais concreta. E todos chegarão a uma conclusão. E sabe qual será a conclusão? Santos foram arrebatados da terra para morar com Jesus na Nova Jerusalém, como está em Apocalipse capítulo 21, versículos 2 a 4, que diz justamente o seguinte: eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para seu marido. Certo? E houve uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui a igreja foi arrebatada. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, graças a Deus, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E é o que nós estamos vendo: pranto, pessoas chorando seus entes queridos que partiram. Nós estamos vendo clamor, nós estamos vendo muita dor e muita morte. Mas nessa época não haverá mais nada disso. Está em Apocalipse 21, verso 2 a 4. Certo? Outra coisa, coronavírus parou a terra. Toda a terra está parada. As lojas, fábricas, repartições, escolas públicas e particulares, em todo o mundo, você vê muitas ruas vazias, né?
aproximadamente quase 4 bilhões de pessoas estão em quarentena na Terra. E todos os templos fechados de diversas religiões e denominações evangélicas. As praias, as praças, estão tudo vazio. No arrebatamento acontecerá algo também semelhante, só que com intensidade maior. No arrebatamento os templos ficarão vazios, até emissoras de TV, não é, terão certa dificuldade em funcionar. A coisa vai ser muito séria, certo? Por quê? Porque vai sumir muita gente. E o que vai acontecer? Não só emissoras terão certa dificuldade de funcionar. Por quê? Porque elas perderão muitos de seus empregados e até familiares que sumiram. Perderão filhos, tio, tia, pai, mãe, parentes. Será uma nova pandemia. Não a pandemia de vírus, mas uma pandemia de medo, de depressão e até suicídio. Ou seja, vai mexer no psicológico de todos. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, fala algo sobre isso. É interessante isso aí. Capítulo 21, aqui, versículo 25 e 26, justamente fala sobre isso. Nós vamos ver aqui. E haverá sinais no sol e na lua, já tem havido. E nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso aí aconteceu no tsunami de 2004, no tsunami de 2010 no Japão, o bramido do mar e das ondas. E ele vai continuar bramindo em todas as nações, bramindo até no Brasil. Ele vai continuar bramindo, o mar vai continuar enchendo a terra. De vez em quando ele vai passar daquele limite, não é? Porque aqui está escrito. E ainda diz, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, é algo que vai chamar muita atenção, não é? Não vai ser fácil não, tá? Vai mexer muito com o psicológico das pessoas. Agora, nós vamos falar sobre coronavírus e a grande tribulação. Vamos falar pouco, né? Por causa desta peste, está havendo um controle total da humanidade. Nos aeroportos, entrada e saída, nas rodoviárias, nas entradas das cidades. Até para ir de uma cidade para outra, a pessoa tem que mostrar um documento, tem que provar que ele trabalha em algo essencial, que não pode parar, ou em coisas essenciais. Ou seja, todo esse controle a gente entende. Eu não estou pregando contra esse controle, tá? É por causa da epidemia, para não se alastrar. Então, os governos estão fazendo de tudo para que a epidemia não se alastre. Em São Paulo, os celulares estão sendo rastreados para ver o número de pessoas que estão em quarentena, isso por ordem do governo de lá, e as que estão na rua. Agora, isso já acontece há muito tempo, porque nós temos um chip no nosso celular, e ele diz onde é que nós estamos, né? Isso aí já acontece há muito tempo, só que está de uma forma mais profunda, certo? Aonde a gente está, o chip diz onde a gente está, certo? Eles nos identificam onde estamos. Até uma dona de casa, eu vi agora uma reportagem em Santa Catarina, se não me falha a memória, ela estava orando com mais 4 pessoas de sua família. E um vizinho denunciou, e a polícia veio e pediu para acabar com aquela oração, né? E a dona da casa, muito humilde, até pediu perdão, desculpa, certo? Só que nós estamos num Estado democrático de direito, não é? Então, o que aconteceu? O próprio comandante daquela guarnição, pelo que eu vi a reportagem, parecia ser um homem temente a Deus, muito educado, foi lá, parece que se desculpou, conversou com ela, explicou por causa da preocupação da epidemia, né? E até pediu oração a ela, e ela fez uma oração pelo comandante do quartel
e pelo outro militar que estava ao lado dele. Nós vimos isso aí. E teve um político que achou isso um abuso, né? E ele ficou de denunciar no Ministério Público como abuso de autoridade, não é? Até porque eu acho que na nossa casa a gente pode orar ainda com a nossa família, né? Mas o comandante foi muito educado e parecia ser um homem bem temente a Deus e foi lá se explicar e parece que pedir desculpa, né? Pelo menos foi o que eu notei ali. E na grande tribulação aparecerá um homem também, né? Que a Bíblia chama de anticristo. Ele será onipresente, tá? Isso eu já falava há mais de 30 anos, eu fui tido como louco. Ah, não, pastor, onipresente só Deus. Eu falava que ele seria onipresente através da tecnologia. Ele vai controlar a vida e terá os dados de toda a humanidade. Ele saberá quem é quem através de monitoramento facial e outros controles que já existem na tecnologia. Deus permitiu essa pandemia do Corona-19 para nos alertar. Eu penso assim, Deus está permitindo tudo isso para nos alertar tanto sobre o arrebatamento da igreja, como a grande tribulação que virá após a igreja subir. E nós já estamos sentindo um pouco do que é tudo isso. Estamos vivendo uma prévia do que acontecerá pela frente. E já estamos sentindo no corpo e na alma todos esses acontecimentos, não é? Então, o que acontece? O anticristo ele será onipresente através de holograma. Há mais de 30 anos eu pregava sobre isso, que vem de holografia, que é através de raio laser, luzes através de lasers, que trazem imagem 3D. Na minha apostila Curiosidade da Bíblia eu falo sobre isso e mostro tudo isso na Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 15 a 18, fala sobre isso, tá? Então ele trará informações de todos para este ditador mundial, essa imagem 3D, porque ela vai trazer e vai levar. Eu já falava isso há muitos anos. Hoje nós temos a fibra ótica que traz a imagem e leva, certo? E é um ditador mundial. Então ele terá essas informações com toda a sua equipe de 10 primeiros-ministros, da qual governarão 10 reinos. Isso está também em Daniel, está em Apocalipse. Quem me conhece já sabe que eu pregava isso há mais de 30 anos, não é novidade. Eu já pregava isso há mais de 30 anos. Eu falava que ia chegar um dia que você ia ver a TV e quem tivesse na TV ia ver você dentro de casa. Isso através de videoconferência. As pessoas achavam que eu estava com problema de cabeça e hoje você conversa com alguém pelo celular, ele pode estar lá no Japão, você vê ele lá e ele vir aqui. Há mais de 30 anos que eu falava sobre esse sistema, né? Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, está nos meus escritos, no meu livro, que eu fiz há mais de 20 anos, está na minha apostila que eu fiz em 94, coisas que eu pregava na década de 80, certo? E ele vai saber quem é a favor e quem é através, quando ele estiver lá na Europa, através de holograma, videoconferência, que vai levar e vai trazer. Para terminar, eu quero ler Isaías 24, porque tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, está escrito na Bíblia. Seja num versículo isolado, seja num capítulo todo, seja num texto, seja num contexto. Está tudo na palavra de Deus. E eu quero ler, antes de ler Isaías, a gente vai aqui ainda para Apocalipse, capítulo 13, que é capítulo 13, verso 15 e 18, que fala sobre o controle total. E foi-lhe dado e concedido espírito da imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como fizesse que fosse morto todos que não adorassem a sua imagem. Quer dizer, lá na Europa ele vai saber quem é a favor e quem é contra ele. E ainda fala sobre a marca, que as pessoas só vão poder comprar ou vender se tiver uma marca na mão direita ou na testa. Nos nossos livros, nos nossos DVD, a gente explica com mais detalhes sobre isso, não é? Mas eu quero ir para Isaías, capítulo 24, que tem passagens aqui, não vou dizer todo o capítulo, mas que nós estamos vivendo justamente esses dias. E é interessante como é que fala com detalhes. Aqui diz, ó, Isaías 24, eis que o Senhor esvazia a terra. Você vê que está tudo vazio. A maioria estão vazias, das ruas estão vazias. E a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Quer dizer, o que sucede ao membro, sucede ao padre, sucede ao pastor.
estamos parados, não é? Ao servo como a sua senhora, como seu senhor, perdão. A serva como a sua senhora. Ao comprador como ao vendedor. Quer dizer, o povo está comprando menos, o povo está vendendo menos e está atrapalhando muito a economia, porque a maioria está ficando em casa. Ao que empresta, como que toma emprestado. Quer dizer, aquele que emprestou, agora vai ser difícil de tomar emprestado, né? E aquele que pegou emprestado vai ser difícil de pagar, porque tem muita gente já desempregado por causa dessa situação. Ao que dá usura, como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra. Eu já vi ruas em vários países totalmente vazias. E de todos será saqueado, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Versículo 4, 24, 4.